Você está assistindo o programa Direito em Pauta e o tema abordado hoje é as funções dos vereadores. E a convidada do programa é a professora Sônia Boczar, ela que é mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP do Largo São Francisco. Professora, no bloco anterior, falando da questão dos vereadores, né, da questão dos subsídios. Com relação ao número de vereadores, como é definida essa questão para cada cidade? Olha, isso foi objeto até de uma grande briga entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo, o Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados acabou se altercando lá com o presidente do Supremo Tribunal Federal por conta disso. Por quê? Porque o Superior Tribunal Eleitoral fez uma definição que não estava prevista na Constituição. Ele pegou a previsão constitucional e dividiu aquilo nos municípios e fez por conta própria. Então, foi necessário uma emenda constitucional para dar mais legitimidade a essa conta que fora feita pelo Superior Tribunal Eleitoral e aceita pelo Supremo. Mas ele acabou legislando e não é o papel do Supremo legislar. Né? Então, foi feita a emenda constitucional número 58, que definiu quanto cada município pode ter de vereadores, qual é o número de vereadores de cada município, tendo como parâmetro a população. Sim. Assim sendo, nós temos aqui até 15 mil habitantes, pode ter 9 vereadores. De 15 a 30, pode ter até 11 vereadores. De 30 mil até 50 mil habitantes, temos aí 13 vereadores. No caso de Alfenas, mais de 50 até 80 mil habitantes, que a cidade está mais ou menos dentro desse parâmetro de habitantes, teria 15 vereadores. Isso vai até 55 vereadores para populações de mais de 8 milhões. Então, a emenda 58 é que se incumbiu de fazer essa distribuição. Portanto, o município de Alfenas, ele está um pouquinho defasado com relação ao número de vereadores. E aí a população pode falar, mas para que mais do que isso? Fica brava e tudo. Pode ter até um pouco de razão, mas esse pacote de bondades aqui não foi dos vereadores, não. Foi do próprio Poder Constituinte derivado, que é o Poder Legislativo Federal, ou seja, o Congresso Nacional. Que tem que se cumprir a lei. Que fez a emenda constitucional. Então, isso tem que ser cumprido, né? Então, mas para valer só na próxima legislatura também, por causa do princípio da anterioridade. Sim. Então, Alfenas hoje tem 11 vereadores, mas deverá ter 15 vereadores no máximo. Deverá ter entre 13 no mínimo e 15 no máximo. Né? Professor, a gente sabe que deputado e senador têm imunidade parlamentar. No caso dos vereadores, eles têm imunidade parlamentar? Muito bem. O vereador tem imunidade, porém é uma imunidade restrita. Não é uma imunidade que se dá para os senadores e deputados federais. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena observação, que eu acho importantíssima. Existe uma opinião geral formada pela mídia que faz uma pressão muito grande, contrária às imunidades parlamentares. Isso é um erro profundo. Eu penso que eles deveriam reler a questão da imunidade parlamentar
e dar a ela o devido valor que ela realmente tem para a preservação da democracia e da liberdade de legislar e de se manter no cargo. Por quê? Imagine você se um parlamentar não pudesse falar, por exemplo, sobre um crime para alterar essa lei. Ele estaria fazendo apologia do crime? Ele teria que ser preso? Ele precisa dessa liberdade de expressão, do seu voto, de opinião, para que ele possa alterar as leis, para que ele possa fazer uma crítica, às vezes, mais contundente ao poder executivo, aos desvios de conduta. Ele precisa de ter essa liberdade, porque senão ele vai ficar pagando danos morais para todo mundo e não vai cumprir o papel dele, que é de fiscalizar o erário público, o dinheiro público aonde está indo. Então, ele precisa dessa imunidade que é chamada material. É uma imunidade com relação às palavras, votos e opiniões que ele emite no exercício do seu mandato e em função do seu mandato. Essa imunidade os vereadores têm, mas apenas na circunscrição do município, enquanto os parlamentares federais têm essa imunidade em todo o território nacional e aonde quer que eles, até no exterior, a do vereador é circunscrita ao município. Se ele falar mal de alguém, do prefeito, na Câmara e tudo, ele tem essa imunidade. Mas se ele for para Varginha falar mal lá, ele já não tem, não está coberto, porque ela é apenas dentro do município. O vereador não tem imunidade formal, que é dividida com relação à prisão e a ser processado criminalmente. O vereador pode, a qualquer tempo, ser processado, não precisa de licença de ninguém e nem nada. Já os parlamentares federais, eles têm imunidade formal, que é essa imunidade de não poderem ser presos, senão em flagrante delito de crime inafiançável, e também eles têm a imunidade com relação, uma imunidade bem relativa. Eles podem ser processados sem licença da Câmara hoje, isso foi mudado, né? Sim. Sem licença da sua casa legislativa, se for senador, ele não precisa de nenhum tipo de licença para ser processado. Só que ele tem foro do Supremo Tribunal Federal, que alguns falam, é foro privilegiado. Mas não é privilegiado coisa nenhuma. Por quê? Porque ele não vai ter nem direito de recurso. Uhum. Se ele é processado por um juiz criminal comum, ele vai recorrendo, recorre para o TJ, depois para o STJ, depois para o Supremo, aquilo vai embora. Agora, esse foro privilegiado eu não queria, dos parlamentares federais, porque eles vai ser ali vapt-vupt e eles não vão ter recurso nenhum, né? Certo. Então, essa imunidade, por que a imunidade com relação à prisão é importante para os parlamentares federais? E por que ela é importante? O partido político pode sustar um processo criminal contra um deputado ou um senador. Isso é importante para a preservação da democracia. Imagine vocês se o presidente da República tivesse uma oposição muito ferrenha de um determinado deputado ou de um determinado grupo de deputados, ele, com o aparato que ele tem, poderia plantar alguma coisa em cima desses deputados para eles serem presos e sair do caminho dele. Sem dúvida. Entendeu? Então, é importantíssimo. E outra coisa, a imunidade parlamentar, seja nível estadual, federal, municipal, ela não pode ser confundida com benefício para o parlamentar. Ela não pertence ao parlamentar. Ela pertence a quem? Ao cargo que ele ocupa. Tanto que é irrenunciável. Uhum. Um deputado ou um vereador não pode renunciar a
a sua imunidade parlamentar. A não ser que ele renuncie ao mandato dele. Sim. E também ele não pode usar a imunidade para acobertar atos que não têm relação com a função que ele exerce, a função política que ele exerce. Sim. Então, não cabe ao vereador chegar na frente das câmeras e falar mal da sogra e falar eu estou coberto pela minha imunidade, porque isso não tem nada a ver Sim. com a atuação dele como parlamentar, entendeu? E esse ano, como é um ano eleitoral, o que é exigido para uma pessoa se candidatar a vereador? Bom, dentro do nosso sistema, precisa que ele seja alfabetizado, que ele seja brasileiro, pode ser nato, pode ser naturalizado, Sim. não tem problema, mas tem que ser brasileiro. Ele tem que ser alistado, ou seja, ter título de eleitor, ele precisa de residir na circunscrição onde ele se candidata há pelo menos um ano, ele precisa de também estar afiliado a um partido político e tem que ter mais de 18 anos de idade. Então, essas são as exigências constitucionais para a sua elegibilidade. Não é? Agora, condições de inelegibilidade é uma outra coisa, é um outro departamento. Sim. Por quê? Aí a legislação vai dizer quem não pode se candidatar. Por exemplo, a mulher do prefeito, Luizinho, a esposa dele, não poderia se candidatar a vereadora porque ele exerce um cargo de chefia do Poder Executivo. Certo. Então, tem vários tipos de inelegibilidades. E isso é a lei eleitoral que estabelece, a Constituição estabelece alguns casos e agora tem a lei da ficha limpa, que é muito importante, foi uma proposta inicialmente, uma iniciativa popular, o povo coletou assinaturas suficientes para isso, mas depois foi transformada como uma proposta de um parlamentar e ela foi aprovada e deverá ser aplicada para essas eleições já. Sim. Entendeu? A ficha limpa significa que, entre outras coisas, que o indivíduo tem que ter idoneidade moral para se candidatar, pelo menos ele não pode ter sido condenado por um órgão colegiado criminalmente, né? Mesmo que ainda não tenha, mesmo que ainda esteja em grau de recurso, ainda não tenha trânsito e julgado da sentença, ele não esteja preso, mesmo assim ele já fica inelegível para aquelas eleições. Então, esse movimento é muito salutar do povo brasileiro, no sentido de expurgar das cadeiras legislativas do país bandidos, às vezes até homicidas, que se encastelam ali para gozar de imunidades e continuar a praticar atos ilícitos, atos criminosos, né? O Poder Legislativo não pode ser um abrigo para criminosos. Pelo contrário, tem que ser uma casa de cidadãos da melhor qualidade. Sem dúvida. Aí vem aquela questão, quais os critérios que o eleitor deve usar ao escolher um candidato a vereador? Eu tenho orgulho de participar de um programa de extensão da Unifenas, já há bastante tempo. Nós vamos até as escolas de ensino médio para conscientizar os alunos, eu, a professora Nivalda, os alunos de Direito. Então, nós fazemos esse trabalho, a professora Ana Paula. Então, nós fazemos esse trabalho no sentido de conscientizar o cidadão que é jovem, tem seu título de eleitor aí aos 16, 17 anos e não entende qual é o papel
daquelas pessoas em quem ele está votando. Então, nós temos feito um trabalho muito bonito nas escolas de conscientização. O que o eleitor deve pensar na hora de votar? Primeiro, coitado, ele precisa e lá ele vai ganhar, então eu vou votar nele. Tirem isso da cabeça. Ali não é lugar de emprego, não é cabide de emprego para amigo, para queridinho, nem para nada. Outra coisa, ele ficou de me dar tijolo, cimento, não sei o quê, você está sendo comprado. Você acha que você deve ser comprado? Você acha que quem compra seu voto é uma pessoa digna para fazer leis para você cumprir depois? Se ele não tem ética, se ele não tem honestidade, se ele está descumprindo leis eleitorais do país, como é que ele vai ser um bom vereador? Então, isso é uma questão também, não venda seu voto. Muitas pessoas, né? Outra coisa, examine o que essa pessoa, antes de se candidatar, fez pela cidade, fez pela comunidade. Qual é a atuação dela no seu comércio, se ela é uma pessoa que pensa no desenvolvimento da cidade, se ela participa ativamente das coisas da cidade, se ela é uma pessoa de bom caráter, se ela é uma pessoa que você só ouve falar bem dela, se é uma pessoa instruída. A questão da instrução é muito debatida, mas, obviamente, com a pessoa com melhor nível de instrução, ela vai saber fazer leis melhores e vai ter um melhor entendimento para fazer as leis do município, do país e tudo mais. Então, o voto tem que ser consciente. Se essa pessoa já pertencia ao cargo político, ela está querendo se reeleger, por exemplo, verifique se ela teve um bom desempenho. Verifique se não houve nada contra ela. Verifique se o que houve contra ela é procedente ou improcedente. Porque muitas vezes tem acusações infundadas e que a pessoa, às vezes, é uma pessoa boa e sofre aí com perseguições e tudo, né? Então, tudo isso tem que ser visto antes da pessoa dar o seu precioso voto, porque o seu voto, e isso eu falo diretamente a você, cidadão, o seu voto é tão importante que é o momento em que você se iguala com os homens mais ricos e poderosos do país, porque eles também só têm direito a um, igualzinho a você. Sim. Então, é o momento de igualação máxima da cidadania brasileira. Então, aproveite o seu voto, ponha gente de bem dentro do seu governo aí, da sua cidade, do seu estado e do seu país. Haja com responsabilidade. Ok. Professora, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. Eu acho tudo isso muito útil, uma função muito útil da TV Alfenas. É uma TV educativa e que tem realmente que procurar esclarecer a população sobre essas questões. E eu espero ter contribuído, minimamente que seja, para esclarecer questões tão importantes como essa, no ano eleitoral. E se a senhora quiser deixar algum telefone de contato, e-mail, para as pessoas que tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, fica à vontade. Eu deixo o e-mail, o meu e-mail é complicado, mas eu deixo o e-mail da TV Alfenas. Sim. Se eles quiserem fazer alguma pergunta, depois você me encaminha e eu terei o maior prazer em responder. Ok. E o programa Direito em Pauta fica por aqui. Mas você pode participar enviando críticas e sugestões através da nossa página na internet, www.tvalfenas.com.br, ou através do telefone 35 3299 3880. Até o próximo programa.